Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. Fala galera, estamos no ar. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex. É um programa, um lugar livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, para você que chegou agora, já curte o vídeo, comenta aqui com a gente o que você está achando do programa. Nosso programa hoje vai ser incrível. E não deixem de se inscrever no canal Edcast, para poder acompanhar todos os programas, porque agora nós vamos chamar a convidada. Meu papo hoje é com uma mulher incrível, canceriana, com ascendente em Sagitário. Ela tem 45 anos, é mentora de mulheres, mediadora de conflitos, palestrante, advogada e política, casada, mãe de uma filha linda, maravilhosa, feminista, idealista e sonhadora. Bem-vinda, Lilian Diniz. Lugar de mulher é onde ela quiser. Bem-vinda. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com você. Meu primeiro, tudo na vida tem a primeira vez, né? Meu primeiro podcast, estou até um pouquinho assim com aquele frio na barriga gostoso, de experiências novas. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, de poder contribuir um pouquinho para a sua audiência, para o seu público, para as pessoas que estão nos acompanhando. E acredito que vai ser uma noite bem gostosa. Ai, que delícia. Obrigada mesmo por aceitar meu convite. E eu, assim, como o mês das mulheres, né, que sempre queria convidar várias mulheres incríveis, então me veio você na cabeça, a gente já tinha falado ali mais ou menos, falei, gente, agora é a vez da Lilian, vamos falar. Que delícia, muito bom. E eu lembro que faz muitos anos eu fui até, minha irmã me ajudou com isso, porque eu conheci a Lilian há muito tempo atrás, que a gente fez um coaching, né? Eu fiz um curso de liderança e no final do curso a gente fez um coaching onde você conseguiu ali me mostrar qual parte da minha vida estava sendo negligenciada ou estava faltando eu dar atenção para aquela... E desde essa época, que foi 2012... Eu fui lá ver a foto, 10 anos. Uma década. Então, gente, faz uma década. Eu já conhecia há mais tempo, mas quando, assim, foi aquela coisa de, nossa... Sim. Que mulher incrível, agora eu, né, me conectei a ela, foi nesse momento. Então, desde aí que eu passei a te admirar. Isso me ajudou pra caramba. E aí eu queria saber, de lá pra cá, né, dos coachings, o que mudou, qual foi sua trajetória, o que você andou fazendo. Tá. Legal. Boas lembranças, né? Na época, há 10 anos atrás,
a gente trabalha, ainda continua, né? A gente trabalha com desenvolvimento humano, liderança, trabalha as emoções e a nossa base, né? A base do meu trabalho com mulheres, com desenvolvimento, inteligência emocional é a programação neurolinguística, que é a nossa base, que é o que me capacita, que é o que me dá conforto para estar fazendo todo o trabalho. Mas depois veio, né, o coaching, que hoje é bastante conhecido, as pessoas conhecem muito. Fui buscar essa formação também para ter e que veio capacitar mais ainda. E o coaching ele é bacana porque é uma ferramenta que é diferente de uma terapia, né? Então, assim, é para justamente isso que você falou. Eu descobri exatamente o que eu preciso, posso melhorar, posso ser melhor, principalmente assim, saber o que eu vou fazer e ter o começo, o meio e o fim. Por isso que é muito bacana. De lá pra cá, muita coisa mudou. Ainda mais depois que a gente teve aí 2 últimos anos, que foram 2 anos totalmente diferentes, atípicos, né? E que não estavam no nosso... Ninguém tinha se programado para passar por isso, né? Sim. Então, muita coisa mudou. Eu continuo trabalhando nisso tudo também. Hoje eu tenho um foco muito maior para as mulheres. Naquela época eu não tinha esse foco, então eu fui me especializando. Naquela época eu também ainda não trabalhava com mediação de conflitos. Hoje a gente também faz isso. E durante esse período eu sou, né, a minha formação acadêmica era do mundo jurídico. Só que eu tinha deixado ela adormecida lá. E aí agora eu voltei para o mundo jurídico também, né? Sim. Então, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, mas para melhor, né? E poder estar aqui hoje, conversando com você, vendo o seu trabalho, a mulher que você é, as coisas que você fala, né? O quanto você empodera outras mulheres, o quanto você abre a mente, é muito bacana. Então, ainda tô assim, ó. Ai, muito que legal. gostoso. Obrigada, show. Então, assim, olha, gente, é um currículo, assim, né? Vasto, que a gente vai conseguir falar um pouquinho, assim, de algumas coisas. E eu queria vou ler um depoimento de uma moça que conversou comigo, tal, para você dar sua opinião, para a gente poder entrar nesse assunto que eu quero trazer em relação ao posicionamento das mulheres, né? Legal. Então, assim, ó. Sou uma mulher super safada. Amo transar. Porém, meu marido sempre me procurou e eu o procurei poucas vezes. Agora ele me pede que eu o procure, então combinamos. Mas não sei por quê, me sinto com vergonha. E as poucas vezes que o fiz, ele ficou falando de mim e me perguntando: o que deu em você? Me sinto tão perdida nesse assunto. O que você acha disso? Tá. Isso é bacana, esse depoimento, porque com certeza essa dor dela é a dor talvez da maioria das mulheres. Com né? certeza. Porque a gente vem de uma educação onde a mulher, ela é feio, né? Tem o tabu. A mulher não pode ter desejo sexual. A mulher que tem desejo sexual recebe outros adjetivos, né? Sim. Então, a mulher que fala das suas vontades, que fala dos seus desejos, muitas vezes ela é vista de forma com um julgamento bem crítico. E o relacionamento, acho que não só com a questão sexual, mas eu acho que o relacionamento saudável é aquele relacionamento que a gente conversa, tem que conversar, né? Porque senão, eu sempre digo que qualquer um relacionamento amoroso, antes disso tudo, é a amizade. E quando você tem um amigo do seu lado, por mais difícil que o assunto seja, você vai falar disso. Então, assim, ela já falou, a gente conversou, tal, e Combinaram. Só que daí, na hora que ela faz, existe o julgamento dele. Porque talvez ele também, no íntimo dele, ele tem algumas crenças que foram colocadas onde a mulher que procura o sexo é safada.
né? Sim. Porque tá dessa forma, tal. Então é algo que a gente tem que romper. A melhor maneira é conversando, é o que ela tá fazendo. E eu acho também, por exemplo, quando acontece essa situação de ela falar e ela ter esse feedback dele, de ela também, com bastante carinho, amor nas palavras. Eu sempre falo que quando a gente vai conversar de um assunto mais delicado, eu sempre falo, coloque amor nas minhas palavras, no que você vai ouvir o que eu tô falando. E ela dizer para ele, né? Lembra que a gente conversou? Mudou alguma coisa daquele dia da nossa conversa até hoje que te fez tá me dando esse retorno? Sim. Né? E perguntar, porque é só conversando. E se, né, às vezes eu dou essas dicas também, às vezes a gente está num relacionamento, às vezes está um pouco com ruído, né? A conversa está difícil, não está se entendendo. Então a gente tem que buscar meios para amenizar. Às vezes, se a gente vai conversar ali na hora, puxa, vai dar briga ou eu vou alterar a voz. Então respira, dá uma andada, bebe uma água ou escreve. Né? Escreve, fala, agora eu tô com raiva, tô nervosa, daqui a pouco a gente conversa. Sim. Buscar alternativas para falar, mas eu acho que é de extrema importância a gente sempre colocar. E cada um tem o seu jeito, né? O casal sabe o momento certo para falar algumas coisas. Tem uns que pode ser naquela hora mais romântica, tem uns que pode ser num outro momento, mas procurar, né? Procurar e não deixar passar o diálogo, porque é só com o diálogo mesmo que a gente vai conseguir evoluir. E relacionamento é evolução, né? Sim, é se descobrir, é o casal se descobrir junto, é conhecer. Eu acho que isso que é o mais bacana de um relacionamento. É a evolução. Com certeza, porque eu lembro que eu aconselhei também, falei com ela e no sentido de que ele precisa saber que ele tá também tolindo ela, não Sim. tolindo, também, de uma forma tolindo, mas assim, bloqueando. Porque toda vez que ela vai, ele julga ou faz que seja uma piadinha. Sim. Às vezes aí você já não quer fazer de novo, né? Então ele precisa saber disso. Sim. Né? Porque eu falei pra ela, vocês vão ter que conversar, porque senão você simplesmente não faz mais. E aí vai ficar sempre na dependência dele de procurar E na verdade, né, Bruna, assim, todo comportamento nosso tem uma intenção positiva. Então, quando ele tem essa reação, ele tem uma intenção positiva. E provavelmente, eu arrisco aqui que 90% de chances que são por crenças que ele tem. Né? Não sei quantos anos que eles têm e tal, mas de repente, a gente passa a vida inteira ouvindo um monte de coisa que não pode fazer, que é feio, que mulher não pode. E aí o homem, ele também aprende dessa forma. Sim. E aí quando ele está num casamento, num relacionamento, e começa a aparecer essas coisas novas, por mais que ele esteja aberto para tudo isso, não é simplesmente, virei a chave. Ele tem que ressignificar diariamente. Então é um diálogo interno que ele tem que ter com ele mesmo também. E ela, de repente, falar, né? Não foi legal, lembra? Tipo, e aí, amor. porque a gente tá evoluindo, né? E eu acho que assim, a gente, ultimamente tá bem comum, né? A gente vê aí um monte de gente, eu errei, desculpa. Ok, né? Desculpa foi feita para isso. Mas tem coisas que, né? Desculpa uma vez, né? Agora vamos aprender. Com seu erro e, por favor, mude sua atitude. Justamente. Porque só ficar pedindo desculpa também é complicado, né? A gente tem que ter, as nossas ações têm que confirmar as nossas palavras, né? Sim. E aí, assim, já nesse assunto também, você como uma mulher feminista que já tá ali posicionada, você já vem na sua mente, assim, já sofreu alguma coisa parecida de você querer se impor ou querer estar em algum lugar e sofrer represária ou se não ficou bem ali com a situação? Sim, na verdade a gente... Eu falo sempre, né? Nós mulheres, a maioria das vezes, nós somos vistas muito mais pela nossa aparência física do que pelo nosso intelecto, né? Pelo que a gente tem. Com certeza. Então, eu sempre fui acostumada, né? Com toda
toda humildade, mas graças a Deus, eu sempre fui acostumada a receber elogio. Né? Então, mas para mim, muitas vezes me incomoda, ainda mais pelo meio em que a gente vive, pelo meio em que eu vivo, os elogios, eles são sempre, mas como você é bonita, mas como... E assim, a gente tem muito conteúdo. Sim. Né? Então, teve uma situação específica que eu estava num meio de homens, né? Era de negócio, e o tempo inteiro eles frisavam isso, né? Mas eu quero fazer parceria com você, porque você é bonita, já pensou sair na foto e tal? Eu falei, olha, eu sei que eu sou, mas eu tenho muito mais conteúdo do que beleza. Eu tenho muito mais inteligência do que beleza. E o nosso foco aqui é esse. Então, já teve diversos momentos. Só que eu também, por um outro lado, eu não foco nisso. Porque senão a gente vive em guerra. Sim. E eu não quero guerra, eu quero espaço. Né? O espaço é nosso, tá lá pra gente conquistar. Então, eu não foco nisso. E muitas vezes eu dou um sorriso e sim, sabe, contorno a situação para levar para onde a gente deseja. Né? E não ficar entrando em embate. Mas a gente passa isso o tempo todo, né? O tempo todo. Eu até lembrei agora, você falando, veio aqui quando aconteceu comigo, que eu estava na farmácia, ainda como farmacêutica, e um cliente, quero falar com a farmacêutica. Eu fui lá na frente, e aí ele me perguntou alguma questão lá do medicamento, eu expliquei, e ele falou assim, mas como você sabe tudo isso? Você é mulher. Ainda terminou a frase com isso. Não bastasse questionar o seu... Aí eu falei, olha, eu sou farmacêutica, eu sou formada, eu tenho pós-graduação em farmácia magistral, eu sei isso, né? Não, mas é impressionante, eu não tô conseguindo... Ele ficou, batendo na tecla várias vezes, né? Questionando... Porque outras farmácias que eu fui, ninguém sabia disso. E era um homem. Eu falei, então, você está frequentando farmácias ruins. Porque o farmacêutico tem que saber isso. E ele ficava, mas você é mulher. Eu lembro que eu fiquei tão... eu não... Lógico, né? Nunca que eu ia ofendê-lo. Sim. Mas ele foi extremamente... Grosseiro, né? Grosseiro, porque eu lembro que isso foi o começo ali da conversa, mas ele ainda continuou me alfinetando até o final. E eu ali, simpática, né? E eu saí dali, pensando 1 milhão de respostas que eu poderia ter dado para colocá-lo no lugar dele, e eu achei que foi pouco o que eu falei, sabe? Você fica com aquela coisa, devia. Mas também você fica querendo, não, é o cliente, né, é o meu trabalho. Então a gente quer se impor, mas também... Tem que ter até porque senão aí a gente entra também outro ponto, né? Que se a gente, dependendo como a gente se impõe, como a gente coloca, daí a gente recebe outros adjetivos, né? Sim, Aí E querendo ou não, somos educadas, né? Sim. Então eu jamais iria partir ali para um bate-boca de xingamentos e tal, mas... Mesmo assim, eu achei... Sabe quando o cara vai embora e eu fiquei... Tanto que você lembra disso até hoje, né? Lembro disso até hoje. É muito... O tempo inteiro a gente está sendo testada, Testada, né? Justamente. Então, colocando a gente para baixo, a gente tem que... Não, vamos voltar. E assim, a gente já teve muitas conquistas. Nós, mulheres, temos muitas conquistas. Até você falou, né? Nós estamos aqui no mês de março, o mês das mulheres, tal. Eu tenho algumas amigas que elas falam, né? A gente não tem nada para comemorar. Eu acho que a gente tem muita coisa para comemorar, eu acho que a gente tem muita coisa para agradecer e, principalmente, aproveitar esse mês, que é o mês das mulheres, que é onde a gente tem um espaço, né? Que dão para a gente falar, e a gente usar isso mesmo, para levar a nossa voz, para levar a nossa mensagem, né? E mostrar que a gente é competente. Né? Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente é competente, a gente tem as possibilidades, e a mulher, além de ter competência inteligente, ela também tem todo esse lado, né? Assim, sim, de saber falar, colocada de sedutor, com amor, com carinho, e conseguir as coisas. Então, com isso, a gente vai conseguir ainda muito mais. Com certeza. Ótimo. Eu até lembrei também de uma frase que eu falei para minha amiga quando eu li essa frase no Dia da Mulher. Eu falei, eu vou usar isso ainda no programa e tem todo sentido. Que é assim, nos ensinaram, nós mulheres, a sermos rivais. Porque se a gente se unir,
a gente se torna invencível. É isso Então, mesmo. eu acho que é só por isso que ensinaram a gente a não dar a mão uma para outra, porque senão a gente torna invencível. Então, a gente tem essa coisa ainda de ser muito devagar, né? E ainda ter essa rivalidade ainda. Então, assim, que bom que as mulheres estão se unindo, mas é isso, homens, já. Você sabe que... Ninguém vai ter mais para ninguém. Isso que você falou, nesse final de semana eu estava com um grupo de mulheres também, mulheres empoderadas, que têm opinião, formadoras de ideia, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Porque da onde que surgiu que as mulheres são inimigas, que elas, né, ficam brigando entre si? E aí eu ainda brinquei, falei assim, isso foi, né, ensinaram a gente, porque enquanto a gente está duelando, eles estão governando, e a gente está ali, né, só obedecendo. Só que isso daí também já é uma fronteira que a gente já rompeu, né? Exatamente, ainda bem. Estamos caminhando. Sim. E eu queria conversar com você. Gente, tá um ruído, né? Tá um ruído bem forte, não sei o que aconteceu aí. Mas seguindo... me veio uma coisa aqui, você como mediadora de conflitos, né? Nós que somos do meio liberal, que a gente não se relaciona apenas com uma pessoa, se relaciona com mais, né? Tem aí o hexa-casal, 6 pessoas. Que desafio! Né? Então, eu como mediadora, e assim, a gente costuma fazer DRs coletivas. Tá. E aí sempre tem uma pessoa da turma que é mais mediadora naquele assunto, ou eu já fui mediadora várias vezes, ou tem o cara mais experiente que também a gente vai lá. E aí eu queria entender, né, isso que você faz mais ou menos, como que é ser mediadora de conflitos. Mediador é justamente isso, né? A gente está lá o quê? Para poder filtrar o que está acontecendo, porque normalmente quando a gente está num conflito, ou numa relação que por algum motivo ou outro está tendo discordância e a gente não consegue o ponto em comum, então é onde a gente entra. E aí o que eu faço? Existem várias formas, tá? Normalmente, quando eu começo a trabalhar, dificilmente eu já coloco o casal junto de forma imediata. Normalmente eu converso com um e converso com outro, até porque o nosso objetivo lá é conciliar. E dependendo do nível que tiver, se a gente colocar os dois juntos, vai ser só uma agressão verbal, assim, um falando com o outro. Então, normalmente eu tenho primeiro uma conversa de forma separada, individual, para ter certeza que eles querem a mesma coisa. Sim. E aí a gente sempre segmenta para cima. Por quê? Eu não posso funilar, eu tenho que abrir possibilidades para o outro enxergar o que o outro está enxergando, né? Tá vendo, percebendo. Então a gente eu não vou segmentando para especificar, eu vou generalizando, porque daí a gente vai encontrando pontos em comuns, e aí quando a gente tem vários pontos em comum, quando a gente elenca, né, o que os uniu, porque muitas vezes numa situação de conflito, a gente já acaba esquecendo o que nos uniu. Né? Só fica as diferenças. Então, quais são? O que nos uniu? E já teve também situações de, depois disso, eles perceberem que não, realmente, a relação homem-mulher acabou. A amizade não. Né? Porque, assim, isso é uma outra coisa, né? Tem relacionamento que ele se acaba, mas acaba a questão do relacionamento amoroso, né? Mas a amizade continua. Então, vamos manter a amizade? Às vezes tem filhos, tem negócios, e as perdas são muito grandes se a gente rompe tudo. Mas então, normalmente eu faço isso, de imediato, de forma separada, para entender o que as pessoas querem. E aí, no caso, não é um casal, né? São 6. Imagina 6 pessoas, né? 3 casais. Se, né, de repente, entender isso, o que é que cada um quer, é a mesma coisa, aonde que está tendo a diferença, procurar o que uniu e aí segmentar nesse sentido. A maioria das vezes eu sempre tive êxito, tá? Eu nunca deixei de ter êxito. O que aconteceu foi assim, eles perceberem que eles já estavam num outro momento e que eles estavam insistindo numa situação que não existia mais, mas estava tudo bem. E eles continuaram amigos, enfim, a vida que segue.
Sim, legal. E aí outra coisa bacana também, Bruna, é o quê? Um coaching de relacionamento, para ser o casal, os dois têm que querer. Não adianta só um, porque se só uma pessoa quer, então a gente faz o coaching individual, não é o coaching de casal. Tá, porque eu sinto falta, porque eu tenho dado algumas consultorias de relacionamento, mas com um só. Sim. Com uma parte que está ali tentando buscar pelo relacionamento, e aí várias vezes eu me vejo com vontade também de trazer o outro, enfim. Tenho conseguido ajudar minimamente, assim, com feedbacks também positivos, mas achei muito interessante essa questão de fazer em casal, né? E aí, realmente, ainda que você falou sobre saber se os dois querem chegar no mesmo lugar. Isso é o mais importante. Por isso que eu acho que é importante, de repente, nesse primeiro encontro, você estar de forma individual, porque, às vezes, por mais intimidade que tenha, por mais história que tenha, a pessoa não consegue ser sincera, né, pro outro, no que realmente quer. Às vezes, até a própria pessoa não sabe o que ela realmente quer. Sim. Né? Você deve lidar com isso. A pessoa chega lá, eu sei que eu tô com um problema, mas eu não sei qual é. Né? E aí, você conversando, vai descobrindo, e ela vai descobrindo coisas novas. Então, também é dessa forma. E existe o caminho. Eu acho que o seu trabalho, nesse sentido, também deve ser bastante parecido comigo, no sentido que a gente não tem uma cartilha para seguir, né? Não tem. É a sua sensibilidade, a sua experiência. Lógico que todo o seu conhecimento técnico faz a diferença, mas a sensibilidade na situação, com aquela mulher, com aquele casal, né? Naquele caso específico, é o que vai desdobrar todo o final. Sim, com certeza. É isso. Gente, então, se você está gostando do programa até agora, curtam o vídeo, comentem e se inscrevam no canal para você continuar assistindo a programação, os novos programas, e já vai comentando aí o que você está achando do nosso papo, porque agora nós vamos chegar, estamos no quadro mais esperado da noite, que é o quadro Se Minha Pepeca Falasse, Ela Diria o Quê? Vamos colocar aqui na TV também. Lilian, esse é um quadro que eu gosto muito, porque eu deixo aberto para as mulheres falarem o que elas quiserem, né? E para a gente esmiuçar aqui os assuntos sobre isso. Dúvidas, medos, angústias, coisas boas também, né? Qualquer coisa para a gente falar aqui abertamente, sem tabu. Sem tabu, sem filtro, e ajudar essa mulherada aí. Então eu gosto muito, a Chloe, eu trago ela para ela me ajudar também. Então, assim, eu estou muito feliz que o pessoal tem mandado muitas perguntas. Continuem mandando, né? Estamos aqui. Eu tenho, às vezes, colocado mais específico, assim, tipo, algumas perguntas. Se é uma mulher do meio, eu mando mais para as mulheres do meio. Me ajudem, né? Para ficar mais interessante. E hoje eu tô com perguntas muito boas pra gente. Eu selecionei algumas bem legal, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aí, da mulherada. E é isso. Já curtam aqui, gente. Vamos lá. Primeira pergunta. Se minha pepeca falasse, ela diria o quê? Por que alguns homens têm a mania de se masturbar escondido da sua parceira? Então, gente, as mulheres ainda têm muito medo, né, do homem se masturbando, e também a ideia de que só o homem se masturba, né? Mas tá tudo bem o homem ter um momento dele, assim como tá tudo bem você ter o seu momento. Eu, quando faço minhas consultas, a primeira coisa que eu pergunto é como que tá seu sexo, né? E as pessoas falam, tá bem, tá mal, tô transando pouco, tô transando muito. E aí não é essa pergunta, essa resposta. Na verdade, eu tô querendo saber como ela tá, ela com ela mesma, né? A libido dela, como que ela acorda, como que ela tá se tocando, como que ela tá vendo o corpo dela, como que ela olha pro espelho e se acha uma mulher gostosa, poderosa, incrível, ou ela tá cheia de colocando defeitos e tá do lado dela, não tá do lado dela. Então, essas coisas que eu gosto de dizer.
E assim, a gente se masturbar é uma dessas partes, é um desse momento, né? É o autoconhecimento, né? Porque a gente fala, eu no caso, né? Eu falo sempre do autoconhecimento, da inteligência emocional e tudo mais, mas eu acho que você conhecer o seu corpo, você ter liberdade, né, para se sentir segura em estar se conhecendo, eu acho que isso é muito poderoso. E essa pergunta me faz pensar, até que a gente falou, né, um pouquinho da questão cultural, da questão das crenças que são colocadas na gente, e uma das crenças que as mulheres, e eu vou falar de mim, né, que eu fui educada dessa forma, o quê? Que se tocar era feio, não podia, né? Hoje, por exemplo, eu educo a minha filha maravilhosa, um beijo pra ela, uma linda mulher de 18 anos, completamente diferente. Ela é dona do corpo dela, ela é dona das vontades dela, ela tem que ter responsabilidade, porque as decisões que ela tomar vão ter consequências, né, de todos os gêneros, e ela tem que estar preparada para isso. Então, se ela está preparada para isso, ela faz o que ela quiser, né? E nós, mulheres, temos que ter isso em mente. A gente é dona do nosso corpo. E muitas vezes o homem, num relacionamento, esconde porque ele acredita que a mulher vai achar ruim. E aí a gente volta pro diálogo. É a melhor coisa. Talvez melhor do que... não que seja a melhor coisa, porque fazer sexo também é muito bom. Mas poder conversar de forma clara é maravilhoso. Até porque vai deixar o sexo melhor, né? Sim, com certeza. E aí conversar, olha, amor, me incomoda que você está fazendo escondido, ou por que você faz escondido. Ou entender que realmente é o momento dele ali, que você também pode ter o seu, né? Sim, e que necessariamente não é escondido, é só individualizado. Sim, que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, super tranquilo. Mas é que as mulheres têm muita ainda dificuldade de falar sobre sexo, né, com os parceiros. Tem. É bem complicado. Vamos lá. Esse é legal também. Um depoimento. Se minha pepeca falasse, ela diria o quê? Eu fazia tudo o que ele pedia para comer e me arrumava o tempo todo. Durante vários anos ele ia regularmente pescar, enquanto eu cozinhava suas comidas preferidas. E sempre tentava estar bem arrumada para ele. Tudo para não ser a solteirona fracassada, como minha mãe dizia. Ela tá falando do quê? De um relacionamento que ela tinha? Ela tá falando de um relacionamento. Na verdade, até tem um pouquinho o contexto desse texto, porque ela tava querendo dizer que ela... sobre um relacionamento... Ela aceitava para não ficar sozinha. Exato. Tá, ela aceitava muito menos do que ela merecia, pela questão do julgamento da sociedade, que a mulher, da mãe, no caso, que a mulher não pode ser sozinha por opção, ou às vezes não é por opção, porque a mulher pode querer, né? Eu quero ter um relacionamento, mas ainda não apareceu a pessoa que me completa, que me merece, né? Porque a mulher tem essa ânsia, né? É melhor qualquer coisa do que ficar sozinha. E não, né? Então eu imagino que deve ter sido um sofrimento, né? Sim, e aceitar isso. E me arrumava o tempo inteiro. Ai, que sofrido. A gente tem que se arrumar pra gente. Pra gente. Você se arrumar pro outro, isso não traz nenhum benefício. A gente... É que, na verdade, a gente coloca sempre o outro em primeiro lugar, né? E quando a gente aprende a se colocar em primeiro lugar, o outro até recebe melhor, né? Porque a gente vai estar bem com a gente. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, como que eu vou dar amor para alguém se eu não me amo? Se eu não me coloco em primeiro lugar? Mas talvez também este momento, né? Ela passou, mas que agora, ela sendo uma seguidora do Romasex, ela com certeza vai estar aprendendo aí muitas coisas, porque eu, como sua seguidora, aprendo diariamente, acho top, indico seu canal para várias pessoas, indiquei para minha filha, falei, olha, Lu, pode seguir, porque é conhecimento, é informação. Então eu acho que esse depoimento dela e o trabalho que você faz, o quanto você contribui, você liberta as mulheres também disso tudo. Ai, muito bom. É verdade. Esse é um dos objetivos, né? Com certeza. Vamos lá.
Então vamos pro próximo. Isso também já tem a ver, ó. Estou em um relacionamento tóxico, mas está difícil admitir e tomar uma atitude. Por onde eu começo? Até o contexto dela, que ela também me falou um pouquinho, ela foi fazer um teste de uma revista para descubra se o seu relacionamento é tóxico. E aí ela fez o teste e descobriu. E ela não acreditava, né? E eu tenho algumas consultas de algumas mulheres que vieram comigo e essa questão de tá difícil admitir é porque acho que a sociedade... Primeiro ponto, a gente assumir e entender que a gente está num relacionamento tóxico já é difícil. Sim. Quanto mais tomar uma atitude para sair dele, enfim, porque às vezes já acha que aquilo é o normal, né? Nossa, meu namorado me respeita pra caramba. É o mínimo. Parabéns, mas é o mínimo. Né? Então, quando a gente tem coisas ali o tempo inteiro te tolindo, eu falo assim pra pessoa pensar assim, você tá sendo protagonista da sua própria vida? Não é? Sim. Porque se você tá atrás de alguém, vivendo a vida de alguém, tem alguma coisa errada. O relacionamento já não tá ali saudável. Você sabe que essa questão de relacionamento tóxico, né? Hoje se fala muito mais nisso, hoje a gente tem acesso a esse tipo de informação, mas a gente por muitos anos, e eu vou falar há pouco tempo recente, essas informações que trouxeram pra gente, é tudo muito recente. Então nós éramos acostumadas com muitas coisas e aí passou a ser normal. Né? É normal, é dessa forma mesmo. Não, homem é desse jeito, homem trata desse jeito mesmo. O homem te interrompe quando você fala. Ele fala que você não tá bonita, ou que, enfim, né? É normal, homem é assim mesmo. E aí, quando a gente começa a ter um monte de informação, eu já passei por essa síndrome de olhar e falar assim, acho que tudo é tóxico, não é? Sim. Tudo é tóxico. Então, a gente também tem que ter em mente o quê? Tem coisas, por exemplo, uma mulher não é igual a outra. Às vezes, o que faz para mim não me fere como feito para outra pessoa, por causa da minha história, da minha estrutura e tudo mais. Mas comportamentos negativos são um comportamento negativo. A maneira como eu reajo a eles é que vai ser o diferente. Vai ser tóxico ou não. E aí, assim, o primeiro passo ela já deu, né? Porque ela já está tomando consciência. Então, ela estava num nível inconsciente. Ela nem sabia o que você passava. Hoje, ela já está, Aí, talvez, o que ela pode fazer é justamente isso. Observar o seu dia a dia, as evidências que ela tem no relacionamento, comportamentos que ela percebeu que realmente acontecem no meu dia a dia, está acontecendo, e ela se fortalecer. Porque o que a gente precisa para sair de um relacionamento tóxico é ter a nossa certeza, né? E muitas vezes isso é difícil. Então, trabalhar a nossa autoestima, ir em busca de conhecimento, ir em busca de uma rede de apoio. Quem são as pessoas que eu posso contar? É uma amiga? É um canal do Tele, né? Quem eu posso buscar que vai me fortalecer? Sim. E aos poucos ela se livrar disso tudo. Porque não é bom, né? Não faz bem. E não é bom e não é fácil. E por isso, às vezes, realmente, sozinha é muito difícil, né? Eu até assisti uma série esses dias que tem uma cena que a moça tenta o tempo inteiro ela sair da depressão, porque ela tem um relacionamento até que ela apanha, não sei o que, super pesado. Depois eu vou lembrar o nome. E aí tem a cena, ela com depressão, no sofá, querendo, e é uma cena muito real, assim, do que eu penso que é a depressão. Querendo fazer tudo e não conseguindo. E aí mostra o sofá engolindo ela. E na hora que ela engole ela tá dentro de um universo, assim, passando todas as dificuldades na cabeça. E ela querendo tomar atitudes. Ela chegou a tomar, mas aí deu errado. E, então pra gente ver, isso abriu muito a minha mente do quão é difícil sozinhas, né? Sozinha é muito difícil. Então, você realmente buscar uma rede de apoio, ir atrás de fazer uma terapia, enfim, o que seja para te ajudar,
Porque se só admitir que o relacionamento é tóxico é difícil, imagina para sair dele, né? Tudo ali sozinha, vai depender do... E principalmente, assim, né, quando a pessoa já tem um relacionamento longo, né, acaba tendo outras pessoas envolvidas, tudo isso fica mais difícil, mas é possível, né? Com certeza. Tudo é possível quando a gente quer, né? É possível. A gente chega onde a gente quiser. Outra. Se minha pepeca falasse, ela diria o quê? Não quero ter filhos, mas não conto pra ninguém. Que é outra imposição da sociedade, né? Mulher tem que ter filho, mulher tem que ser mãe, né? Se não for mãe, não vai ser feliz. E se não tiver um filho, tem que ter o outro. E cadê o segundo? E cadê o terceiro, né? Primeiro tem que casar. E não casou, aí cadê o filho? Aí cadê o filho? E o próximo? Ah, mas é só um menino, agora tem que ser menina. E vai. A cobrança do modelo, né? Que se diz que é, né? Que eu acho que é uma outra coisa também, que é uma conquista de nós mulheres, né? Esses dias eu estava vendo um programa, era um podcast da Renata, eu não lembro o sobrenome dela, que trabalhava no Fantástico, eu não lembro o nome dela. E ela estava entrevistando 3 mulheres. Uma, eu também não lembro o nome das mulheres, mas uma tinha 26 anos, a outra tinha 39 anos e a outra tinha 57 anos. E eram 3 mulheres feministas, ativistas, engajadas no movimento e tal. E aí foi muito interessante ouvir isso, porque a de 57 anos, ela contava a experiência dela, mas ela assumiu essa identidade, assumir a identidade de falar, né? Porque a palavra feminista tem muito preconceito. Tem mesmo. Né? E aí ela falava o preconceito que ela tinha sobre esse nome. E aí, ao mesmo tempo, a mulher de 26 anos, ela falou, eu já nasci feminista, porque a minha mãe já... Sim. Né? Então, são gerações que elas vêm vindo para contribuir para tudo isso e a gente poder evoluir, ocupar... capacitar as outras, dar as mãos para outras mulheres, né? Porque a gente unida, a gente é muito mais forte. E a gente poder tá dando esse apoio, né? Eu acabei até perdendo a pergunta de não ter filhos. Então. E aí era justamente isso. E aí eu tava vendo que a legislação agora mudou, né? Eu não sei se foi essa semana, se foi na semana do dia 8, que já não precisa mais da autorização do homem. O homem para fazer a laqueadura. E nem a mulher para o homem também fazia. Falei, poxa, não é? Meu corpo, minhas regras. Sim. Eu escrevi sobre isso também, quando eu vi, porque eu falei, tô até arrepiada aqui, porque, gente, era um mínimo a mulher poder decidir sozinha. Se e mudou a idade também. Mudou a idade. Que é bacana. E quando eu pus esse story sobre isso, teve algumas mulheres que responderam falando assim, que maravilhoso, porque eu só consegui fazer a laqueadura por causa disso. E cada uma contou o seu caso, que era ou tendo que pagar um médico, ou tendo que ir por um caminho mais difícil, ou contando uma mentirinha, tenho problema, tipo assim... Tem que contar uma historinha para fazer o seu direito ser exercido, né? Ser demais. Aceito. Então, assim, que bom que conseguimos, é isso que eu falo, com pequenos passos a gente está caminhando, a gente não está parado. Tem muita coisa errada ainda? Tem, mas vamos olhar para as partes positivas, né? Sim. Porque senão a gente fica só se apegando a tudo que não acontece. E tem muita coisa que acontece que a gente tem que valorizar. Que está acontecendo. Que está acontecendo, isso mesmo. Maravilhoso. Então, agora é a última pergunta, que também é muito boa. O sexo acaba para mulheres na menopausa? Ai, eu confesso que eu aprendi com você que não. Que não tem idade, né, Bruna? Não tem idade. Fala disso, porque eu achei isso maravilhoso. Conta mais. Sim, a gente teve recentemente a aula aí, falando sobre a anatomia da mulher, né? Porque a gente sempre, eu falo do clitóris, nem sei, eu não tô achando ele aqui, acho que tá na minha bolsa. Que o clitóris, além de ser um órgão maravilhoso, que é um órgão exclusivamente feito para a gente sentir prazer. Eu não sabia disso. Então já é muito incrível a gente ter esse órgão, né? Vamos desvendá-lo
E aí, não contente, ele é um órgão que não envelhece. Olha que maravilha! Ele não envelhece, ele não perde a sensibilidade até a gente ficar velhinha. Ele vai, se a gente estimular, a gente vai sentir. Tem a questão da cabeça, né? Que a libido está na nossa cabeça. Então tem algumas... Não estou querendo dizer que a gente vai estar ali super ativa até o final de nosso dia. Mas só que olha como é uma mentira a gente achar que porque entrou na menopausa não vai mais transar, porque virou vovó não vai mais transar, porque chegou na maioridade a pessoa morreu, né? Totalmente mentira isso. Mas eu achei muito interessante quando eu aprendi isso com você, porque a gente volta para aquela coisa do que é nos passado, do que é nos ensinado, né? E aí vem os tabus, e aí parece que, né, virei avó, ou entrei na menopausa, ou não pode mais. E aí a gente acredita em coisas que não são verdades, e essas coisas que a gente acredita se tornam verdade. E aí a gente não sabe. Achei legal essa de você estar falando, é lógico que precisa da cabeça também, precisa ter o estímulo e tudo mais, mas a gente, estando com isso no nosso radar, a gente já muda, né, a nossa frequência, já muda a forma e já dá um espaço para algo novo, que a gente pode aí, principalmente no se tocar, no se conhecer, né, e estimular tudo isso, e talvez que não seja para a vida toda, mas vai ser mais tempo do que, né, do que as nossas gerações passadas sabiam. Nossa, com certeza. Já tive mulheres com 65 anos fazendo curso de pompoarismo que também falavam: nossa, melhorou minha lubrificação, melhorou minha vontade, né, meu estímulo. Tá. Então é muito incrível saber essas coisas, porque realmente as mulheres já têm esse bloqueio de achar que porque chegou na idade não precisa mais. E independente de terem parceiros ou não, porque hoje em dia tem os vibradores aí, né? E a maioridade está atrás dos vibradores. Algumas já até me falaram assim, ó: Bruna, se eu soubesse, eu tinha casado com ele, não com meu marido. E eu já dei tanta risada. Né? Leva na bolsa, me mostra. Que legal. Cada feedback eu falo assim, nossa, é muito legal, né? Saber que a mulher nunca usou e de repente usa e abre a mente de uma maneira incrível. Já tive depoimentos de falar assim: você mudou minha vida por causa de um vibrador. E que aí eu vou ver, o vibrador nem era o mais power, era ainda aquele de pilha, sabe? Mas a pessoa, mesmo assim, porque eu falo, é autoconhecimento. O vibrador é autoconhecimento, você se mexer, se tocar é autoconhecimento, né? Eu tenho uma amiga, eu sei que a gente já está finalizando, mas pelo que você falou, e a gente estava conversando um tempo atrás, né? E ela falou: amiga, eu tenho 40 anos e eu não sabia o que era um sex shop. E eu falei: poxa, ainda bem, amiga, que você tem mais 40 anos pela vida e que você descobriu agora dela. Ela falou: mas como? Quanto tempo da minha vida que ela não tinha esse radar, ela não tinha. E ela falou: poxa, 40 anos sem saber que existia tudo isso. Eu falei: seja grata que você descobriu agora. Com Mas certeza. Eu trouxe isso justamente pela questão, né? Então, às vezes, a gente acha que com a idade as coisas acabam, mas para muitas mulheres é pela idade que elas estão descobrindo. Sim. E agora, com tanta informação, isso é permitido. Que bom que estamos... É verdade. Então, o que importa é o que a gente quer, né? O que a gente deseja. E aí as coisas vão acontecendo. Com certeza. Teve uma amiga também que falou assim: Bruna, eu não sabia nem que as pessoas faziam sexo anal, quanto mais um plug. Na hora que eu fui, falei assim, que ela queria uma coisinha para apimentar a relação, tá muito frio. Foi bem na época da pandemia, que foi o que mais veio mulheres e homens também. Poxa, tô mais tempo em casa, mas não tô conseguindo chegar, o que eu faço? Me dá um brinquedinho novo. E acho que o brinquedinho realmente aproxima mais o casal, de vocês, os dois terem a ideia do momento que vai usar, né? E esperar por aquilo, que é a mesma coisa você trocar uma mensagem, trocar uma foto. Tudo isso vai estimulando, porque acho que as mulheres que às vezes não têm também libido, falta um pouco de lembrar sobre o sexo durante o dia, porque senão a gente não é uma chavinha, né? O homem é aquela coisa, 5 minutos, visual, ponto. Isso. Viu a calcinha, ligou.
A mulher não, né? A falta de um bom dia, a falta de um carinho, a falta de detalhes, de atenção, Sim. faz o sexo ser bom ou ruim, né? Então, se você programar ali o negócio, já vai. E eu lembro que ela falava assim, mas como assim você tá me oferecendo plug? E eu nunca nem sabia que as pessoas faziam sexo anal. Sim. Então, assim, ela tava realmente muito atrasada, já tem 2 filhos. E aí, enfim, ensinei tudo, a Xuca, o plug, tudo, enfim. Mudou a vida dela. Já tá comprando outros, já tá testando outros, então é muito legal. Então eu falo assim, poxa, vamos, por que não experimentar coisas novas? Eu sempre falo isso também, porque às vezes a gente acha que se dá certo assim, tá tudo bem, mas assim, se dá pra testar, né? Se dá pra melhorar, por que não? Eu tenho uma fala que eu gosto, e eu acho que isso em tudo na vida, e no relacionamento, e no sexo também, que não é nada é tão bom que não possa ficar melhor ainda. Então, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode evoluir, buscar, e é aquilo, né? Eu acho que desde que esteja congruente com você, você esteja bem, vai embora, né? Vai ser feliz. E eu lembrei de uma também boa. O orgasmo é tão bom que nem parece de graça. Verdade, não né? É verdade. E o melhor ainda é quando você descobre que você pode fazer tudo isso por você, né? Não é? Não precisa. É lógico que você estando com alguém é mais gostoso ainda, enfim, né? Com amor, com desejo, com vontade, lógico. Mas você saber que você pode te trazer prazer, né? Que você se conhecer vai te dar mais prazer até quando você estiver com outra pessoa. Com certeza. Né? Isso é tão importante. As mulheres, elas têm que ter essa atenção. E saber falar, né? E mesmo que tiver com vergonha, vai com vergonhinha, procura uma outra mulher que possa conversar. A Bruna que pode aí dar várias dicas pra gente. Eu sou sua fã, aprendi muito, evoluí muito desde que eu comecei a acompanhar você no canal. Obrigada. E eu acho assim, o seu trabalho maravilhoso. E o que mais me surpreende em você, Bruna, porque eu tenho certeza que você passa por vários desafios de julgamento. Sim. E você com esse sorriso sempre lindo, poderosa, vai lá e mostra pra gente que é possível sim. Então, parabéns, viu? Obrigada. Nossa, deixar a gente fica falando a noite toda. Obrigada, Lilian. Eu queria saber como que as pessoas te acham, né? Se você tem a rede social também. Tá, eu tenho meu Instagram, vou deixar aqui, que é Lilian Diniz _, com Z, Lilian Diniz _. Eu tô no Instagram, pode me chamar lá, pode me chamar no direct. A minha página é uma página bem eclética, tem de tudo, porque eu tenho um pouquinho de cada coisa, mas eu tô lá, tô à disposição e muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Tô muito feliz e agradecida. Ai, que bom, adorei. Obrigada, gente, também. Quem quiser falar comigo, me chame no @_romasex. Tem os vídeos no canal. No meu canal também, eu tô colocando os vídeos do programa lá. Então, o canal Romasex no YouTube. Tô sempre online. Se vocês quiserem fazer consulta, agenda comigo. E também os espaços físicos, que eu às vezes eu esqueço de falar, que eu tenho aqui em Mogi das Cruzes, o Espaço Belo, que é um salão de beleza. E dentro do salão tem um espaço da Romasex que tá super top, caprichoso, um cantinho ali para você escolher seus produtos, tá maravilhoso, super de bom gosto, que é da minha amiga Hilda. Então vai lá no Espaço Belo, segue ela no Instagram e vai até lá também conhecer, e além de você ficar linda, cuidar de você, da sua unha, do seu cabelo, de tudo, e ainda comprar uns produtinhos da Romasex. E aí tem a loja também na Rua Augusta, 2664, dentro da Colab. Então a gente tem esses 2 pontos aí, além do online. E é isso, galera. Curtam o canal, se inscrevam, comentem aqui o que vocês acharam e continuem acompanhando para os próximos programas. E obrigada, Lilian, mais uma vez. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui com você. Show! Viva!